Aleluias. Glória a Jesus. Abra conosco a sua Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Aleluias. Tiago 1, 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Os irmãos, podem se sentar? Glória a Jesus. O tema, que nós vamos dar para essa palavra é: não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, o que nós chamamos de conversão, a conversão, ela implica em uma mudança radical na nossa vida. É uma mudança total na nossa vida, porque não há como nos convertermos e continuarmos com a mesma vida de antes, continuarmos nas mesmas práticas de antes. E a palavra de Deus aqui, o Tiago, ele vai direto ao ponto aqui, irmãos? Quando ele fala que a pessoa que é cumpridor da palavra, que é somente ouvinte e não cumpre a palavra, ele está enganando a ele mesmo. E hoje, irmãos, nós estamos vivenciando isso na igreja, Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, dentro dos templos, existem muitos ouvintes da palavra, mas que não são cumpridores da palavra. Por que falamos isso? Porque a pessoa hoje tem na sua mente que o fato dele vir à igreja, o fato dele participar do culto, isso é suficiente para ele herdar a vida eterna. Mas nós sabemos que não é assim, porque a palavra de Deus, ela contém estatutos, mandamentos deixados pelo Senhor para que eu e você cumprisse. Então não tem como ser convertido, passar pelo processo de conversão, a pessoa se dizer servo de Deus, mas se ele não obedece a palavra. Às vezes a pessoa vem ao culto, irmão, assenta ali, ele ouve a palavra, ele entende a palavra fala com ele sente que aquela palavra é Deus falando com ele. E naquele momento, ele recebe a palavra e ele fala consigo mesmo: realmente, eu preciso mudar. Eu não posso continuar dessa forma. Eu não posso continuar vivendo desta maneira. Eu preciso mudar. Aí naquele momento ali, ele se propõe a mudar. Ele fala para ele mesmo: eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. A minha vida vai ser diferente. Eu vou viver de outra maneira. Eu vou começar a colocar em prática a palavra do Senhor. Porque é a ordenança do Senhor, irmãos. Porque o nosso passaporte para a vida eterna é Jesus Cristo e obediência à palavra. Porque sem obediência não tem como chegar lá. E hoje as pessoas querem servir a Deus à sua maneira, da forma que ele acha que está correto.
Ele não quer saber da palavra. Ele acha que o que ele está fazendo está certo e vai levar ele à vida eterna. Mas como Tiago fala aqui, ele está enganando a ele mesmo e dando ouvido a falsos discursos. E Tiago aqui no capítulo 22, ele compara a pessoa que não obedece, que é apenas ouvinte, com uma pessoa que olha no espelho, ele contempla ali o seu rosto, mas quando ele afasta do espelho, ele não se lembra mais como é o seu rosto. Interessante, né, irmãos? A pessoa se contemplar no espelho, porque quando você chega diante do espelho, você vê ali a sua imagem, você vê ali como você é. E quando você se afasta, você não se lembra mais como você é. Assim é o ouvinte da palavra. Ele ouve, mas quando ele sai lá fora, ele esquece o que ele ouviu. Ele esquece aquela palavra que Deus falou para ela. Porque às vezes a pessoa vem na igreja, mas às vezes Deus usa quem está aqui numa palavra de conserto, de mudança. E a pessoa fala, puxa, a palavra foi direto para mim. Como que o pastor sabe? O pastor está falando para mim, parece que só tem eu dentro da igreja. Aí naquele momento ele toma posse daquela palavra, ele toma posse, ele toma consciência que está errado, que ele precisa mudar, que ele precisa se transformar, que ele precisa verdadeiramente obedecer à palavra. Mas quando ele vai embora, ele esquece o que ele ouviu. E aí o Espírito Santo testifica com ele que aquela palavra é para ele. Porque realmente às vezes acontece, irmãos, a gente vir no culto e a palavra ser tão direta com a gente, o Espírito Santo falar tão profundamente, que realmente parece que só tem você dentro da igreja. Parece que não tem mais ninguém. De tão direta que a palavra é. Porque o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Porque às vezes o pregador, ele jejua, ele ora, ele prepara uma palavra, e às vezes pode acontecer de, às vezes, momentos antes dele vir, o Senhor muda a palavra. O Senhor fala, não é isso que você vai falar. O Senhor dá outra palavra. Por quê? Porque o Senhor sabe que aqui vai estar alguém que vai precisar ouvir, não aquela palavra que ele já tinha dado, mas a outra palavra que ele deu para o servo ou para a serva, que ia estar aqui ministrando a palavra, irmãos. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Deus conhece no nosso profundo. Deus conhece a nossa necessidade. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Lá, irmãos, no livro de João, nós queremos compartilhar com os irmãos, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Aqui nós vamos, ver o que acontece quando a pessoa é só ouvinte, quando a pessoa não obedece, porque aqui o Senhor deixou registrado que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. É o capítulo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Então aqui, irmãos, é mais uma comprovação para nós,
que não funciona somente ouvir a palavra. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos as varas. Nós temos que estar fixado na videira que é Jesus. Não tem como, irmãos, não tem como ser de outra forma, mas hoje as pessoas acham que pode ser de outra forma, tem que ser da forma que ele quer. Bom, eu vou à igreja, eu vou servir Jesus, mas tem que ser do meu jeito, né? Porque às vezes a pessoa fica apegada a algo e ele acha que da forma que ele está vindo à igreja, ouvindo a palavra, está muito bom. Eu vou todos os cultos, eu canto, eu ouço a palavra e depois eu vou levando a minha vida. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim que a palavra ensina. A palavra é bem clara para nós. A palavra de Deus é bem clara. E aqui no versículo 14 de João, o Senhor fala para nós: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E qual é o mandamento do Senhor para mim e para você? A palavra. Está aqui, irmãos, a palavra. Aqui a palavra nos orienta sobre tudo. Nós não podemos fazer do nosso jeito. Nós não podemos direcionar a nossa vida do nosso jeito. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a partir dali, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E nós temos que nos dispor a andar segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos orienta. É Ele que nos direciona. Nós não podemos ser direcionados mais por nós mesmos, não, irmãos. Outrora, lá no passado, nós andávamos segundo os nossos preceitos, segundo os nossos pensamentos, segundo aquele que nós achávamos que estávamos certos, que a pessoa às vezes fala, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Hoje a gente ainda ouve isso, as pessoas falam, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Está errado, irmãos, porque a sua vida pertence a Deus e Ele sabe todas as coisas, porque nós podemos enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Você pode estar dentro da igreja, eu posso estar dentro da igreja, passar por os irmãos que eu sou bênção, que eu sou de Jesus, mas ir lá fora, os irmãos podem não ver, porque cada um mora num lugar, cada um mora no bairro, então a gente não tem acesso à vida particular um do outro, mas o Todo-Poderoso tem, e os olhos dele estão fixos em nós, em todos os lugares que nós formos, porque às vezes a pessoa vai em determinado lugar e ele fala assim, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso falar isso, aqui eu posso, porque aqui ninguém me conhece. Realmente, às vezes, fisicamente falando, ninguém conhece, mas espiritualmente falando, ele conhece, e ele sabe todos os nossos passos. Ele sabe tudo o que fazemos, irmãos. Não tem como enganar a Deus. Não tem como enganar a Deus. Nós enganamos o homem, mas a Deus não. Aleluias. Glória a Jesus. Tem muitas pessoas, né, irmãos, que se propõem a mudar, fala que vai mudar, mas continua da mesma forma, porque o Espírito Santo testifica na vida da pessoa que precisa mudar. Não precisa nós apontarmos o dedo para ninguém e falar, irmão, isso aí está errado, não. O Espírito Santo mostra. E às vezes quando a pessoa se propõe a mudar, a pessoa começa a falar, não, realmente, eu preciso mudar nisso aqui. Eu preciso mudar o meu jeito de falar. Eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. E quando ele começa a falar que ele quer mudar, o adversário escuta também. E aí o que acontece? Ele às vezes ouviu a mensagem, Deus falou com ele se propôs a mudar, e o inimigo começa a lançar na mente, não é desse jeito não, o pastor exagerou, está muito bom do jeito que você está bem, você não vai todos os cultos,
Então você vai lá no culto, ouve a palavra e depois você segue a sua vida. Está tudo bem com você, não precisa mudar não. Isso aí que você faz não tem nada a ver, é uma coisinha simples. E ele até cita exemplos, né? Ele fala assim, sabe aquela pessoa lá que também vai na igreja? Ele faz a mesma coisa que você e ele está lá numa boa, não tem nada, não acontece nada. Não precisa mudar. Aí o que acontece? A pessoa dá ouvido à voz estranha. Por que que ele dá ouvido? Porque ele é somente ouvinte da palavra. E aí ele começa assim, é mesmo, né? É mesmo. Eu não faço nada demais. Todo culto eu estou lá, eu canto, eu ouço a palavra, eu não faço nada de mal. Isso aqui que eu faço não tem problema, é uma coisinha pequena, é uma coisinha mínima, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Aquilo que está em desacordo com a palavra dele é pecado. Então, irmãos, o que acontece? E hoje, infelizmente, nós estamos vendo, né, irmãos? Nós temos conhecimento, né, de pessoas que um dia foram transformadas, foram libertas, provaram do amor de Deus, eram ouvintes, praticantes da palavra, mas que se descuidaram e passaram de ouvinte praticantes a só ouvintes. E existem pessoas que hoje nem ouvintes são mais, né, irmãos? Infelizmente, falando, não estamos criticando ninguém. É com tristeza no coração que falamos isso, porque a gente tem pessoa bem próximo que passa por esse processo. Então a gente fica triste com isso. Porque hoje a pessoa nem ouvinte é mais, porque é assim que Satanás faz. A pessoa se passa de ouvinte e praticante só para ouvinte. Depois ele dá um jeito de que a pessoa nem ouça mais a palavra. Aí a pessoa volta ao passado, volta para trás e volta às práticas antigas. E a palavra de Deus diz, né, que lá nós vamos até ler com os irmãos, para nós conferirmos. Em 2 Pedro 2, 20, 21 e 22, a palavra fala para nós lá, acerca da pessoa que deixa de ser ouvinte e praticante da palavra. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esse é o estado, irmãos, que se torna a pessoa que foi um dia ouvinte e praticante da palavra e se tornou por um tempo somente ouvinte sem praticar, mas depois nem ouvir mais ele ouve. Então é assim que se torna o estado da pessoa. A palavra fala que antes a pessoa não ter conhecido do que conhecer e se afastar. E hoje, irmãos, que está chegando o momento do Senhor buscar a igreja, é impressionante como nós temos visto tantas pessoas recuarem, tantas pessoas pararem pelo meio do caminho, tantas pessoas abandonarem a fé, serem atraídas pelo brilho do mundo, serem distraídos por tantas coisas e deixarem
o amor de Deus de lado, trocarem o amor de Deus. O Senhor Jesus, Ele se deu naquela cruz por nós, irmãos, quando ainda éramos pecadores. O Senhor se fez maldição em nosso lugar, porque aquela cruz era para mim e para você, mas Ele foi a cruz por nós. A palavra diz que os nossos pecados estavam sobre eles. E nós sabemos que a palavra fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. E nós podemos, irmãos, imaginar o que é ser moído. Quando nós vamos lá no açougue e pedimos uma carne moída, nós vemos ali que passa aquela carne várias vezes naquela máquina. Mas aquela carne está morta. Jesus foi moído vivo. Jesus foi moído vivo. Por mim e por você. E hoje tem pessoas trocando, esquecendo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Não podemos jamais esquecer. Porque cada um de nós aqui tem um histórico. Cada um de nós aqui tem um passado de lama, um passado de sujeira, um passado de sofrimento. E Jesus nos resgatou. Jesus teve misericórdia das nossas vidas. Jesus se deu naquela cruz por mim e por você, irmãos. Então, nós temos que valorizar o que o Senhor fez por nós. Lá no passado, quando Jesus foi perante Pilatos, irmãos, porque onde Jesus estava tinha uma grande multidão. Uma grande multidão seguia Jesus. Estava onde Jesus estava, mas a multidão seguia Jesus pelo que ele podia fazer. Não estavam interessados na palavra, em ser salvos, não. Eles estavam interessados naquilo que Jesus podia fazer por eles. A prova é de que quando Jesus foi levado perante Pilatos, e era costume naquela época, na Páscoa, soltar um preso. Era tradição lá naquela época. Então Jesus foi perante Pilatos e estava lá Barrabás, que era um assassino, um malfeitor, e estava Jesus. E Pilatos perguntou para a multidão se eles queriam que soltasse Jesus, a qual vocês chamam rei dos judeus. Mas a multidão não quis. A multidão preferiu Barrabás. E quando a multidão ficou falando que Pilatos fizesse aquilo que eles queriam, que era soltar Barrabás. E Pilatos perguntou: o que eu faço com Jesus chamado Cristo? A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, num só coro, numa só voz. E ali naquela multidão estava quem foi curado, ali estava quem voltou a ouvir, quem voltou a enxergar, quem voltou a andar, estava ali. E naquele momento gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E hoje não é diferente, né, irmão? Hoje é a mesma coisa. Tem Jesus, tem pessoas que estão crucificando Jesus novamente com seus atos abomináveis. Pessoas que já estiveram na presença de Deus, pessoas que já provaram do amor de Deus, pessoas que já louvaram, pessoas que já pregaram, pessoas que já evangelizaram, e hoje tem muitos em cima do altar, né, irmãos? Que são somente ouvintes da palavra, não cumprem também a palavra, não obedecem também a palavra, mas as pessoas que estão embaixo ouvindo, não têm conhecimento também, porque quando temos conhecimento da palavra, dificilmente seremos enganados, porque o Espírito Santo, ele mostra para nós se aquela palavra vem realmente do Senhor. Mas para isso você tem que estar ligado, né? Para isso você tem que ter conhecimento da palavra. Para isso você tem que obedecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem várias promessas para mim e para você, para se cumprir na nossa vida. Mas toda promessa, ela tem um requisito, ela tem algo que temos que fazer para que ela se cumpra na nossa vida.
A palavra de Deus fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vem a promessa: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas é preciso eu estar em Deus e Deus está em mim. Buscar-me-eis e me achareis. Mas como? Quando me buscares de todo o coração. Quando buscar de qualquer maneira, você vai achar Deus? Não, irmãos, não vai achar. Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Hoje, às vezes, a pessoa fala assim: Deus é Deus de amor, Deus perdoa. Mas ele esquece que Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça, e com Deus não devemos brincar. Porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E a palavra fala, né, que Ele fala para nós que a Ele pertence a justiça, né? Ele é que faz a justiça. Porque tem muitas pessoas que andam falando, né? Deus perdoa. Naquela horazinha lá, no finalzinho, eu peço perdão e tudo bem. Não é assim que funciona, né? Deus é um Deus sério. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus não é um livro qualquer. E a vida cristã não é uma coisa qualquer. E o arrebatamento, ele é real. O inferno é real. O arrebatamento não é um conto de fadas, não é um conto de carochinha. Assim como o inferno também não é um conto de fadas. O inferno existe, porque a palavra relata para nós. O céu existe e o inferno também. E as pessoas, tem muitas pessoas que às vezes falam, né, irmão? Eu já ouvi pessoas falar: o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. A gente fica olhando assim e pensa, né? A pessoa não tem entendimento nenhum das coisas espirituais, né? Porque a palavra de Deus é bem clara, né? E para nós chegarmos lá, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que ter o passaporte que é Jesus. É Jesus que vai nos conduzir, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém, assim Ele relata na palavra, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A salvação não tem atalho, irmão. Não tem corta-caminho. A salvação, você adquire ela gradualmente. Todos os dias nós temos que conquistar a nossa salvação. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Nós temos que conquistar a nossa salvação a cada dia. Cada dia que nós viemos à igreja, cada dia que nós ouvimos uma palavra, cada dia que nós oramos, cada dia que nós meditamos na palavra lá no nosso lar, cada vez que nós oramos ao Senhor no nosso lar, nós estamos procurando nos aproximar de Deus. Porque a nossa proximidade com Deus, é a nossa intimidade com Deus que vai nos dar direito à vida eterna. Não existe outra forma, irmão. Não existe. Tem pessoas que ensinam errado. Vem para Jesus que seus problemas se acabam. Vem para Jesus que você vai ter isso, vai ter aquilo. As pessoas vão atrás do que Jesus pode dar, esperando que Jesus pode dar, porque tem muitos lugares, né, irmãos, que fazem várias coisas, né, vários atrativos para as pessoas irem, materialmente falando, porque tem muitos lugares que o espiritual já ficou de lado, já colocaram a palavra de lado, e entra a versão do homem, né, entra a versão do homem. Ele já começa a falar dele mesmo. Ele já começa a querer profetizar dele mesmo. E não funciona, né, irmãos? Porque a palavra verdadeira é esta palavra
que estamos meditando nessa noite. É a palavra que nós conhecemos, é a palavra do Senhor, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos conduz. A palavra é a nossa bússola, é ela que nos conduz. Não podemos andar fora da palavra. Se andarmos fora da palavra, algo está errado. Temos que fazer uma reflexão na nossa vida espiritual, porque se tem algo que estamos fazendo, se tem algo que estamos praticando fora da palavra, tem algo errado. Precisamos analisar, precisamos parar, precisamos meditar e ver o que está errado, aonde estamos falhando, porque se algo fora da palavra não está correto. A palavra de Deus é a nossa bússola. Aqui tem resposta para tudo. O Senhor é tão sábio, o nosso Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que Ele deixou todos os ensinamentos aqui. Ele deixou a resposta para tudo. Tudo que você tiver dúvida, aqui está a resposta. É só você buscar aqui. Mas tem pessoas que estão buscando no homem. Tem pessoa que está deixando a palavra de lado e está buscando no homem. O homem não tem nada para oferecer. Nós não temos nada para oferecer um para o outro. O que nós podemos compartilhar um com o outro é acerca da palavra do Senhor. É aquilo que o Espírito Santo testifica no nosso coração. É que nós vamos passar para outra pessoa. Se uma pessoa está precisando de uma palavra, então nós vamos buscar orientação aqui, para nós falarmos baseados na palavra, para aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Então não tem como, irmãos. Nós não podemos em momento algum nos descuidarmos. Porque como o irmão Jonathan pregou aqui, nós estamos em guerra. E nós temos que nos armar, não com arma, não com uma escopeta, não com uma espingarda, não com um revólver. Nós temos que nos armar aqui, ó, da palavra. Porque Jesus, quando foi levado ao deserto, ele venceu Satanás na palavra. Porque Satanás também conhece a palavra, né? Que ele foi, Jesus usando a palavra. Mas Jesus rebateu na palavra. Porque é assim que temos que ser. Temos que ter conhecimento da palavra. A palavra não pode ficar lá num cantinho lá da cabeceira da cama e só pegarmos quando vem na igreja. Ah, hoje eu vou na igreja, aí você vai lá, a Bíblia está até empoeirada de tanto que ela está lá no cantinho. Não, irmão, nós temos que meditar. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Nós temos que buscar aqui a orientação de Deus para o nosso dia a dia. Porque os dias estão difíceis, né, irmão? Os dias estão difíceis, mas através da palavra nós poderemos vencer com Cristo Jesus, né? Nós vamos aqui ler agora Hebreus 10, 38. Também vai mostrar para nós que quando a pessoa deixa de obedecer a palavra, como essa pessoa fica. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando. O justo vive da fé, mas se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se nós recuarmos, irmãos, né? Porque tem um versículo também que me fala a memória agora, o versículo que fala, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, né? Então, essas são as orientações, irmãos, para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Um cuidado assim, irmãos, ao extremo. Ainda mais agora que está chegando o momento do Senhor buscar a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora.
E nós temos que vigiar para não sermos pegos desprevenidos, né, irmãos? De às vezes ficarmos 5, 10, 20 anos na igreja e quando o Senhor voltar, nós ficarmos para trás, né? E aí nós questionamos, Senhor, mas eu preguei, orei. Ali o irmão Jonas colocou ali. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí mais uma confirmação que ser só ouvinte não funciona. Ser só ouvinte não dá direito à salvação. Porque temos que ser ouvintes, praticantes e obedecermos. Esses são requisitos para nós alcançarmos a vida eterna, porque assim estaremos em comunhão com o nosso Deus. Porque temos que estar, irmãos, a todo instante em comunhão com o nosso Deus. Nós não podemos desligar, nós não podemos olhar para os lados, porque se formos olhar para os lados, nós corremos o risco de nos perdermos. Porque quando nós somos só ouvintes das palavras, nós cometemos um grave erro, né, irmãos? Que pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Se nós nos escudarmos por um segundo, pode ser fatal para a nossa vida espiritual. E ali, através desses versículos que lemos, testifica que realmente não praticar a palavra não dá direito à vida eterna. Para a vida eterna, o passaporte é Jesus e tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível e assim nós encontraremos com o Senhor Jesus. Porque depois não adianta, né, irmãos, reclamar com o Senhor. Senhor, mas eu orei, eu preguei. Eu orei, eu preguei. Eu orei, eu preguei, eu cantei, eu toquei, eu expulsei demônios em teu nome. E ouvirmos, aparta de mim, porque eu não te conheço. É difícil, né, irmãos? É triste, é doloroso a pessoa ficar dentro da igreja 10, 20, 15 anos. E quando chegar o momento do arrebatamento, ele ficar de fora. Porque o que acontecerá é isso. Se a pessoa se tornar apenas ouvinte e não obedecer, ele não vai chegar lá. Não tem como. Porque o nosso Deus é um Deus justo. E as oportunidades estão aí, né, irmãos? As oportunidades estão aí. As pessoas que não querem, né? As pessoas que ouvem, mas não dão ouvido, né? Às vezes até entendem, mas não querem. Outros acham que são muito novos. Eu sou muito novo, igreja para velho. Quando eu tiver mais velho eu vou. Mas é igual nós já pregamos aqui. Você sabe quanto tempo de vida você tem? Algum de nós pode afirmar que amanhã nós vamos amanhecer? Ninguém pode afirmar. Hoje estamos aqui, mas amanhã estaremos? Não sabemos. Só o nosso Deus sabe. Porque o nosso tempo aqui, o tempo que nos resta aqui, só Ele sabe. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, né? Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração dos irmãos, né? Que ela venha surtir o efeito para o qual ela foi enviada, porque a palavra é Deus que nos dá, a gente não tira de trás da orelha e vem falar aqui o que a gente quer, não. Nós buscamos, oramos, meditamos, e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o qual eu compartilhei com os irmãos. Aquilo que eu não pude falar, que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração e possa te dar um maior entendimento acerca dessa palavra. Amém, irmãos? Você se coloque de pé na presença do nosso Deus.
Você se coloca agora na posição da forma que você quiser. Se você quiser orar em pé, sentado, ajoelhado, você fica à vontade, porque aqui nós temos liberdade. Se você quiser orar sentado, ninguém vai ficar te olhando, você não precisa ficar constrangido. O importante é falar com o Senhor. Não fique com seus lábios fechados, fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Papai querido, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos nesta noite. Senhor, te agradecemos por esta palavra, ó Pai, a qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Papai, nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha nos fortalecer. Senhor, não deixe que desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos continuar firmes na Tua palavra. Possamos continuar, Senhor, ser ouvintes, praticantes da Tua palavra, sermos obedientes, obedecemos, Senhor, os mandamentos, os estatutos contidos na Tua palavra, porque o Senhor deixou para nós as Suas ordenanças e compete a nós, Senhor, como servos do Senhor, obedecer, Senhor, cumprir, Senhor, a Tua vontade. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite. Vem, Espírito Santo, sobre nós nesta noite, nos encha nesta noite, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Pai querido, estenda suas mãos sobre este lugar, vai tocando nas nossas vidas, vai tocando nos nossos corações. Vai tirando, Senhor, toda barreira, todo impedimento, se porventura houver, Senhor. Vai limpando, Senhor, os nossos corações. Toca, Senhor, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Senhor, nos capacita a cada dia te servir, Senhor, porque queremos, ó Pai, verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Pai querido, ministra a cada dia o nosso coração, a Tua vontade, o Teu querer. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Passeia, Espírito Santo, neste lugar. Vai tocando em cada vida, vai tocando em cada coração, vai mudando, vai transformando, vai renovando, vai restaurando, vai transformando, ó Pai, em nome de Jesus. Envia tua unção para curar, envia tua unção para libertar, envia tua unção para renovar, envia tua unção para restaurar, em nome de Jesus. Papai querido, te louvamos, te glorificamos, reconhecemos nesta noite as nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas fragilidades, e reconhecemos, ó Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te glorificamos. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. 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 Glórias, glórias seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias.